O sorvete é gelado, o café é quente. Mas por que quando a gente come pimenta... Por que a pimenta nos dá calor? Por que queima? É uma reação química ou seria outra coisa? Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Bruno, professor do Departamento de Fisiologia da UFPR. Hoje a gente vai falar sobre sistemas sensoriais. Esse vídeo vai ser uma introdução geral sobre esse assunto, então é uma parte um pouquinho mais descontraída. Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente tem no nosso sistema sensorial alguns órgãos dos sentidos especializados, como nossos olhos para visão, a gente tem o sentido de audição, o sentido de gustação, o sentido de olfação e temos também um sentido de equilíbrio. O que essas próximas aulas vão focar vai ser com relação ao tato, à dor e à temperatura. Então, o tato é aquele sentido do toque, então que vem através de um estímulo mecânico que não leva à dor. Tem algumas possíveis definições para tato, mas vamos considerar assim. Tato é um sentido do toque que não causa dor, porque às vezes um toque pode começar a ficar mais e mais e mais intenso, que ele deixa de ser apenas um toque e passa a se tornar em um estímulo nociceptível, que causa dor. Então a gente tem aqui a dor, que pode ser causada não só por um estímulo mecânico, como vindo da pressão do meu dedo sobre a minha mão, mas pode ser por um excesso de temperatura. Pode estar muito quente ou muito frio e isso levar à dor. Pode ser porque caiu um ácido na minha mão, então é um estímulo químico que causa dor. E além da dor causada por temperatura, a gente detecta a temperatura sem que necessariamente a gente sinta dor por extremos de frio ou calor. A gente pode sentir um pouco de calor, um pouco de frio, e isso está dentro do nosso sistema sensorial também. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas antes vamos falar sobre algumas questões mais gerais sobre o sistema sensorial como um todo. A gente vai discutir um pouquinho alguns aspectos de visão aqui, mas não na neurobiologia, mas nessa questão de o que é sensação e o que é percepção. São coisas parecidas, mas são diferentes. Vamos pensar no seguinte caso aqui, que foi colocado pelo George Berkeley. Ser é ser percebido. A frase que ele colocou é a seguinte: se uma árvore cai no meio da floresta e não há ninguém para ouvir, será que ela faz som? Você pode imaginar? Claro que faz, que filosofia barata é essa? Mas vamos pensar bem. Ela cai e o que é o som? Então vão ser ondas sonoras. Para que o som se torne em barulho, alguém vai ter que escutar. Então, essas ondas sonoras vão ter que chegar até algum órgão sensorial que vai mandar informações para um centro integrador, como, por exemplo, o nosso cérebro. O nosso cérebro interpreta esse estímulo que chegou até o órgão sensorial como barulho. Então, se não tem ninguém para ouvir, não tem ninguém que vai poder captar essas informações e decodificar elas em som, em barulho. Então, se a árvore cai e não tem ninguém para ouvir, tem ondas sonoras, mas só vai ter o som quando algum órgão tiver a capacidade de escutar esse som. Claro, o que é esse ninguém, né? Ninguém, nenhuma pessoa. Se tiver um animal, ele escuta, sim, algum tipo de som. A gente não tem a noção do que ele percebe de maneira consciente, mas ele responde a esse som de alguma maneira. Mas, se não tem um órgão sensorial para detectar e depois ter uma codificação, não tem som. E aqui uma piadinha sobre na universidade onde ele deu aulas, que o George Berkeley foi percebido ter vivido e morrido ali. Enfim, adiante. Então, ondas sonoras é diferente de som. Ainda sobre sensação e percepção, então a ideia da sensação é que é a experiência básica dos sentidos. Você pode ver um sinal verde, isso é um sinal verde. Então, assumindo que você não tenha daltonismo, mas ele tem um significado específico aqui. Então, vocês conhecem esse semáforo, sinaleiro, como for que vocês chamem. Vocês têm um significado para isso, vocês atribuem um significado
para esse estímulo. Então, vocês percebem o estímulo. É diferente de só detectarem a existência dele, porque vocês interpretam, dão um significado. Opa, se eu estou no carro, significa que eu tenho que continuar adiante. Se eu sou um pedestre, eu olho para esse sinal dos carros, então, opa, eu tenho que tomar cuidado para atravessar essa rua ou esperar o sinal ficar vermelho. Então, essa é uma diferença entre sensação e percepção. Alguém que não tenha aprendido esse significado pode ter a sensação da luz verde, amarela ou vermelha, mas não vai atribuir o mesmo significado que alguém que já aprendeu o que esses estímulos significam. E a experiência faz parte da percepção. Então, vocês conseguem ler essa frase, essa mensagem, sem ter que pensar muito. Essa outra aqui talvez seja um pouquinho mais difícil, mas se vocês entendem um pouco de inglês, não tão mais difícil assim. Agora, essa outra, a não ser que vocês falem alemão, vocês não vão conseguir entender. Claro que se tomar o tempo de vocês, vocês conseguem decodificar. Por exemplo, o 3 sempre substitui um E, o 4 sempre substitui um A. Então, vocês poderiam colocar isso aqui do jeito certo. Por que a gente consegue ler isso, apesar de estar tudo errado? Porque a gente tem uma familiaridade muito grande com a língua. Então, nosso cérebro corrige as coisas automaticamente. Aqui a gente tem duas imagens, e cada imagem são duas imagens, na verdade. Aqui vocês têm um rosto de perfil e outro rosto de perfil, mas que eles formam o contorno de um vaso. Caso alguém não tenha visto isso inicialmente, agora é impossível não ver. Aqui a gente tem o quê? É uma moça jovem ou é uma senhora idosa? A gente tem aqui o contorno do rosto da moça jovem virado de lado, o nariz dela, o cabelo, um lenço, um casaco com umas peles, mas a gente pode ter uma senhorinha idosa aqui. Então, o olho dela, um nariz aqui e a boca. E ela está um pouco encolhida. Às vezes é mais difícil de ver essa segunda imagem, mas a partir do momento que você vê ela, não tem como desvê-la. Então, a sua experiência, eu ter mostrado aqui essa imagem inicial e ter mostrado onde estão as coisas, onde que você enxerga a segunda imagem, faz com que seja muito mais fácil de você vê-la numa próxima vez. Esse é o meu gato, é o Tito. Então, a gente consegue completar aqui o gato, mesmo que isso aqui é um H e isso aqui é um A. Então, pelo contexto, pela nossa experiência com a língua, com o alfabeto, a gente coloca a letra apropriada, mesmo que esteja um pouco errado, mesmo que sejam dois símbolos idênticos, mas que vão ter significados diferentes. Essa imagem aqui, talvez para mim é muito claro de ver, porque eu já vi ela algumas vezes. Se eu deixar ela bastante tempo, vocês conseguem enxergar o que tem nela. Caso não tenham visto ainda, agora vocês veem. Então, deixar essa imagem por alguns segundos e o que acontece quando eu volto na anterior. Fica muito mais claro. Se alguém não tinha visto inicialmente, agora fica muito mais claro que é um cachorro. O nosso cérebro realmente corrige informações, ela adequa ao que seria esperado. Então, a gente tem aqui esses dois rostos e tem alguma coisa de esquisita neles, né? Então, a gente consegue ver que os rostos estão de ponta cabeça, mas tem um sorriso que, se vocês repararem aqui, ele tá não de ponta cabeça. Então, opa, tem algo esquisito. Mas, apesar disso, não parece tão anormal assim essa foto. Pelo menos, quando eu olho de ponta cabeça, não. Só que quando a gente olha ela corrigida, ela desvirada, fica esse negócio aqui. Então, é realmente mais uma evidência de como que o cérebro completa as informações de acordo com aquilo que a gente espera. O contexto é algo bastante importante, então pode dar a sensação de que esse círculo aqui, cercado pelos menores, é maior do que esse, mas eles têm exatamente o mesmo tamanho. Se eu perguntar para vocês qual círculo do centro é maior,
Se eu estou perguntando isso, provavelmente a pegadinha é porque eles são iguais. Então, realmente, eles são iguais. Mas o fato dele estar cercado de círculos menores faz dar a impressão de que ele é maior do que esse que está rodeado de círculos menores. Às vezes, os nossos sentidos se bagunçam. Então, é o caso da sinestesia. Tem alguns casos curiosos, por exemplo, tem um caso de uma pessoa que quando via uma placa de trânsito, ele sentia gosto de sorvete de pistache misturado com cera de ouvido. Então, como assim sentia o gosto? Remetia, fazia ele se lembrar? Não, ele sentia o gosto. A outra pessoa sentia o cheiro de pão fresco quando ele escutava o nome John. Esses são casos um pouco mais curiosos. O mais normal é a gente ver palavras com cores. Então, tem pessoas que veem, por exemplo, a palavra dezembro escrita em vermelho e a palavra janeiro escrita em azul. Não por ser uma associação, é porque, de fato, ela enxerga com essa cor. Isso pode ser bastante interessante em termos de expressão, de criatividade. Você escuta uma música e você enxerga uma imagem junto com a música, então você consegue expressar a arte de maneiras que acaba sendo um pouco mais interessante. Isso acontece por uma bagunça na conectividade entre sentidos diferentes. A gente usa cores para representar emoção, então aqui um vermelho pode denotar paixão, mas pode denotar agressividade, então é uma emoção intensa, enquanto que o azul frequentemente é associado com tristeza e até vem da nota do blues. Então, algo que daria uma sensação de tristeza. E falando sobre percepção e emoção, a gente tem um dado de que pacientes depressivos veem mais cinza ou tem menos contraste na visão. Então, se você diminui o contraste, a imagem vai ficando mais preto e branco. E mais do que preto e branco, vai ficando mais em escala de cinza, na verdade. Então, aqui a gente tem um quadriculado preto e branco e a gente tem um registro elétrico da retina. Isso aqui é terrível, então um registro de potencial de campo colocado no olho. Eu não poderia ser voluntário para essa pesquisa, mas à medida que a pessoa vai olhando para esses quadrados aqui, a gente vai vendo esses picos e vales que representam quando a pessoa está olhando para o preto e para o branco. Isso num paciente controle. Num paciente com depressão, esses picos são menores, como se ela distinguisse menos o preto e o branco. Se a gente coloca isso mais numa escala de cinza, o cinza claro e o cinza escuro, vejo como a amplitude dos controles diminui também, porque há um contraste menor entre essas duas cores. E o que acontece com o paciente? Não tem mais esses picos e vales, vira uma coisa só. A gente poderia imaginar então que se a gente ouve o relato de que um paciente com depressão vê o mundo mais cinza, a gente poderia pensar que isso é um aspecto de percepção, que é uma interpretação de como ele vê o mundo. Mas se a gente olha lá na retina, parece que isso já está acontecendo diretamente no órgão sensorial. Então, está nesse caso mais para o lado da sensação do que da percepção. Uma curiosidade um estudo mostrou que pacientes depressivos tendem a não usar filtros no Instagram, mas quando usam desproporcionalmente mais o filtro Inkwell, que deixa aqui em preto e branco. Então, o que isso significa? Será que eles preferem esse tom de tristeza aqui? Talvez seja isso. O fato é que há uma diferença, e há uma diferença na sensação, há uma diferença na percepção e há uma diferença em como que a pessoa vai querer se expressar. Evidentemente, uma percepção correta das cores é adaptativa. Então, esse aqui é o Leonardo, o camaleão daltônico. Evidentemente, se ele não consegue perceber muito bem as cores ao redor, o seu sistema de camuflagem não vai funcionar muito bem. Agora, eu queria passar uma tarefa para vocês. Eu vou colocar um vídeo e eu quero que vocês contem quantas vezes as pessoas que vão estar de camiseta branca vão trocar passes com uma bola de basquete entre si. Para atrapalhar, vão ter pessoas com camiseta preta trocando passes
também entre si. Então eu quero que vocês tentem contar de maneira mais precisa possível quantos passes as pessoas de branco vão realizar. Então vamos lá, tirar minha câmera, colocar o vídeo. Que não funciona, a não ser que eu vou e volte. E aí, vocês viram o gorila? Talvez sim, talvez não. Que gorila? Então, opa, o vídeo pausou. Vamos lá de novo. Então, aqui. A resposta correta é 15 passes. Mas vocês viram o gorila? Então, talvez alguns tenham visto, outros não. Então, ele passa no meio do vídeo, bem de boa, e ainda faz graça. Então, como a gente está muito focado em contar o número de passes das pessoas de branco, a gente tende a ignorar a informação do preto. Com isso, passa o gorila, que está ali com a pelagem preta, e a gente não enxerga. Então, aqui num GIF. E aqui, deixa eu mostrar no vídeo, porque às vezes tem gente que jura que é mentira. Então, ó, vamos passar e achar o ponto. Ó, ele está aqui mesmo, no vídeo que vocês assistiram. Talvez alguns tenham visto, mas vocês viram e acertaram o número de passes, porque às vezes se a gente desiste, se perde na contagem, aí a gente começa a olhar a coisa de maneira um pouco mais relaxada e fica mais fácil de enxergar o gorila. Então, isso é extremamente importante, esse é um processo de atenção seletiva que é essencial para que a gente se foque no que a gente está destinado a fazer e ignore estímulos externos do ambiente. Um pouquinho de atenção para outros estímulos a gente tem que ter, porque eles podem ser essenciais à nossa sobrevivência. Tá? Então a gente não pode ignorar completamente os outros sentidos. Se você escuta um alarme, você tem que escutar esse alarme. Se de repente você começa a sentir cheiro de gás, você tem que detectar esse cheiro de gás, porque é um perigo. Mas a gente dá uma filtrada nos estímulos que chegam até a gente, para a gente se focar mais em um. E aí, finalmente aqui, a gente tem essa questão mostrando como que o contexto é importante. Então a gente tem um cilindro, a gente tem esse quadriculado e a gente tem esse A e esse B aqui. Será que o A e o B são diferentes? Faz sentido, né? O A está nesse padrão aqui dos mais escuros e o B está no padrão do mais claro. Mas tem uma sombra se projetando aqui também. Será que eles não são, na verdade, iguais? Se eu falar que eles são iguais, vocês conseguem enxergar isso fazendo uma força? Provavelmente não, mas eu juro para vocês que eles são iguais. Vamos pegar esse A, concordam que é a mesma cor do A. Se a gente traz para o B, ele é exatamente da mesma cor do B. Então vejam a importância do contexto para a gente ter a nossa percepção. Muito bem, a gente vai falar sobre a parte mais neurobiológica no próximo vídeo. Em aula presencial é quando os alunos resolvem dormir. Então, eu falei que essa parte era um pouco mais descontraída, algumas ilusões de ótica, processos de atenção seletiva, mas no próximo a gente vai falar mais sobre neurônios mesmo. Até lá!